Olá amigos, bom dia. Hoje quarta-feira, dia 12 de agosto de 2020. E houve ontem uma debandada, segundo palavras de Paulo Guedes, no Ministério da Economia. E isto foi manchete na mídia internacional. Antes, contudo, quero lembrar aos amigos que eu estou todos os dias, de segunda a sexta-feira, à noite, depois das 6h30, no canal Brasil Agora, esse que tem o link aqui embaixo do vídeo. Você que não conhece o canal Brasil Agora, pode acessá-lo clicando diretamente aqui no link que está abaixo do vídeo. Todos os dias eu trago, junto com Lucimar Neiver, aqui desta bancada, as notícias mais importantes do dia no canal Brasil Agora. Se você ainda não conhece, nos prestigie lá. Uma forma diferente de dar a notícia lá no canal Brasil Agora. Eu conto com a sua presença. Conheça-nos lá também. Esta bancada à noite se transforma, fica um pouco mais descontraída, por assim dizer. Muito bem, meus amigos, diz a lenda que o mercado é tão sensível que é o primeiro a detectar quando há um probleminha no navio, quando há um problema político, principalmente. E ontem não foi diferente. A Bolsa Brasileira fechou em queda, fechou no vermelho. As maiores empresas negociadas na Ibovespa fecharam todas no vermelho. A Ibovespa caiu ontem, somente ontem, mais de 1.000 pontos. Indício que alguma coisa não está bem, que tem algum problema, algo errado na condução da economia. E, de fato, ontem duas notícias bombásticas no final do dia mexeram bastante com o noticiário, inclusive internacional. Dois secretários importantes da pasta de Paulo Guedes pediram para sair. O ministro da Economia, diz a France Press, perdeu 2 novos integrantes na terça-feira. Os secretários especiais de Desestatização e Privatização, Salim Matar, e o secretário da Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Paulo Webel. Esses dois anunciaram suas saídas do governo do presidente Jair Bolsonaro. As duas baixas somam-se a outras 4 no governo ocorridas anteriormente. A primeira baixa foi a de Marcos Troijo, que havia deixado o cargo de secretário especial do Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério para assumir a presidência do novo Banco de Desenvolvimento operado pelo BRICS. E depois houve a baixa de Mansueto Almeida. Ele deixou a Secretaria do Tesouro Nacional. Após sua saída, Rubem Novaes pediu demissão da presidência do Banco do Brasil. E, por fim, Caio Megali pediu exoneração do posto de diretor de programa da pasta. Isso fez com que Paulo Guedes dissesse a impactante frase ontem para repórteres: houve uma debandada. Literalmente, ele disse: houve uma debandada. A saída dos 2 secretários ontem deveu-se a insatisfações pela falta de agilidade nas privatizações e na desburocratização. Essa matéria saiu no Estado de Minas e diz o seguinte: Salim Matar, de 71 anos, um dos que pediu demissão ontem, é natural de Oliveira, no centro-oeste mineiro. Segundo Paulo Guedes, ele saiu porque não concordava com o ritmo das privatizações do governo Bolsonaro. O Salim Matar pediu demissão hoje, disse Paulo Guedes. Isso, na verdade, é um sinal de insatisfação com o ritmo das privatizações. Mas vocês têm que perguntar para o Salim,
quem é que está impedindo as privatizações. Paulo Guedes não quis dizer diretamente quem está impedindo as privatizações. O que ele me disse é que é muito difícil privatizar. O Estado não deixa privatizar, é muito emperrado. Isso o Paulo Guedes disse após reunião com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Já o Ebel anunciou a saída depois de discordar do governo e deixar parada a reforma administrativa, que tem intuito de reformular o RH do Estado. Ele reclama que a reforma parou. A transformação do Estado tem várias dimensões, mas está parada. Bem, em relação ao encontro de Paulo Guedes com Rodrigo Maia, a matéria diz o seguinte: o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afinaram um discurso após 2 horas de reunião e anunciaram em entrevista coletiva que não haverá extrapolação do teto dos gastos públicos. A reação conjunta foi resposta à pressão de setores do governo que defendem o estouro do teto para garantir investimentos necessários ao país. Abre aspas. Os conselheiros do presidente, que estão aconselhando, aqui a repetição é porque faz parte da fala, estão aconselhando a pular a cerca e furar o teto. Vão levar o presidente para uma zona de incerteza, uma zona sombria, uma zona de impeachment e responsabilidade fiscal. E o presidente sabe disso e tem nos apoiado, disse Paulo Guedes. Bem, essa frase explica quase tudo o que de fato está acontecendo no Ministério da Economia. É praticamente uma queda de braços, está havendo hoje uma queda de braços dentro de 2 alas antagônicas do governo federal. Uma que quer aceleração nas privatizações, ou seja, enxugamento, quase que um enxugamento radical, digamos assim, do governo e dos gastos públicos, os gastos do governo. Quer aceleração também na desburocratização, facilidade para criação de empregos, flexibilização nas relações trabalhistas e assim por diante. Uma política liberal. Mas também quer um controle rigoroso dos gastos hoje, ou seja, quer cortar aquilo que o governo Bolsonaro está fazendo com muita competência, ou seja, investimentos principalmente em infraestrutura. Bem, a outra ala do governo não quer as privatizações, mas sobretudo quer que o governo continue em ritmo acelerado o investimento no país, investimento em obras públicas, investimento em infraestrutura, em rodovias, em hidrovias e assim por diante. São 2 alas bem diferentes, claro, pensam muito diferente. Paulo Guedes não disse quem está freando as privatizações, mas nós bem podemos imaginar. Bolsonaro hoje está cercado por um grande número de militares que não morre de amores por privatizações. Isso é da nossa cultura, vem de muito tempo. É bom lembrar que foi justamente um governo militar, uma junta militar, quem acelerou o processo das privatizações no país. E, aliás, de modo bastante competente, porque na época do regime militar o Brasil crescia assombrosamente. Cresceu mais no tempo dos militares do que a China nos últimos 20 anos, por incrível que pareça. Aliás, o Brasil deve tudo ao regime militar. Tudo que há de infraestrutura até hoje é graças ao regime militar, que privatizou e muito, ou melhor, que estatizou e muito, mas, por outro lado, fez tudo o que temos aí até hoje.
Acontece que isso vai contra o projeto de Paulo Guedes. Agora, um detalhe. Vamos só fazer aqui uma pequena baldeação para podermos continuar. Um detalhe. Em tempos normais, poderíamos dizer, não seria assim aconselhável que o governo extrapolasse o seu investimento e assistência social no país. Porque, uma vez estourado o teto de gastos, claro, isso colocaria o presidente em condições muito ruins, em condição de ser impeachmentado, inclusive. Acontece que neste ano de 2020, o ano da graça de 2020, nada é normal, nada está normal. Bem, não é preciso lembrar que o Covidão criou um enorme contingente de desempregados que obriga, sim, o Estado a interferir economicamente para segurar empregos, para segurar postos de trabalho, para segurar empresas, impedi-las de ir à falência e assim por diante. O que tem acontecido na maior economia do mundo, os Estados Unidos. E lá Donald Trump tem usado exatamente essa receita que Bolsonaro tem usado aqui. Injetado dinheiro na economia, dando linhas de crédito, colocando dinheiro diretamente no bolso do desempregado e assim por diante. E lá está funcionando. Acontece que o Brasil é bastante diferente dos Estados Unidos. Lá a economia é naturalmente liberal. Aqui nós estamos num outro processo. Mas aqui, tornar a economia liberal agora, no momento em que Estados Unidos e China travam uma terrível batalha econômica, é sim muito arriscado. Porque bem sabemos que a China está enfrentando esta batalha de modo bastante audacioso. Está comprando tudo que vê pela frente, investindo em vários locais, em várias regiões do planeta, e no Brasil não seria diferente. Privatizar hoje no Brasil seria como que dar para a China o controle das nossas maiores empresas. E nisso está muito correta a ala do governo que não quer a privatização, pelo menos não agora, não quer um conjunto de empresas brasileiras parem na mão dos chineses. O momento não é bom para isso. E outro detalhe, empresas brasileiras que sempre serviram de cabide de emprego para acomodar políticos e tudo mais, no governo Bolsonaro tem se comportado de modo um tanto quanto diferente. É preciso lembrar que este governo, que tem 1 ano e 8 meses, não protagonizou nenhum espetáculo de corrupção até agora. O que implica que as empresas que pertencem ao governo, que pertencem ao povo brasileiro, também não. E isso quer dizer o seguinte: é possível sim termos estatais não corruptas e eficientes. Pelo menos é nisso que tem apostado o governo Bolsonaro, o que não justificaria uma necessidade urgentíssima de privatizações. Seja como for, está aí a queda de braços. De um lado, aqueles que querem privatizar tudo rapidamente, mas tem algo bom ali, querem também desburocratizar, o que é fundamental para o crescimento do país. Do outro, os que querem segurar a coisa como estão, mas investir, fazer com que o governo continue investindo na economia, ainda que estoure o teto. Dará problema lá na frente? Dará. Mas aí será preciso contextualizar. O governo estourou o teto porque, ora, estávamos num ano completamente atípico. 2020, o ano do Covidão. Tinha que estourar mesmo, porque era uma questão de salvar o país. Quem está certo nessa história? Está certo nessa história
aqueles que estão do lado contrário, por exemplo, de Nhonho Maia. Está aí um bom indicativo para saber quem está certo. O que Nhonho Maia defende é, via de regra, ou geralmente prejudicial ao país. E ele está defendendo Paulo Guedes. Não, nada de investimento do governo, chega, já gastou demais, vai estourar o teto, fica por aí mesmo. Pois é, Nhonho Maia, quem diria, né? Preocupado com a sobrevivência política do governo. Ah, tá bom, me conta outra, vai. Se Nhonho Maia defende que é preciso parar com o investimento do governo da economia, é porque o investimento do governo da economia pode sim salvar o país. Bem, agora vamos esperar que o mercado também pense assim, porque se continuar na aflição deste momento, a bolsa cairá ainda muito mais, o que favorecerá, claro, os velhos apostadores da bolsa, os velhos tubarões das bolsas, os apostadores que vêm e compram tudo quando está tudo na baixa, como George Soros, por exemplo, que comprou uma infinidade de ações da Petrobras quando a Petrobras nada valia. Por falar em Petrobras, uma notícia rápida para os investidores na bolsa. Hoje a France Press, ou melhor, a Reuters, trouxe a seguinte notícia: o petróleo subiu após a maior queda de todos os tempos, após a grande queda deste ano. A matéria foi publicada hoje, 12 de agosto, e diz o seguinte: os preços do petróleo subiram na quarta-feira, isso está falando da Bolsa de Tóquio, depois que um relatório da indústria mostrou que os estoques americanos de petróleo caíram mais do que os analistas esperavam, aumentando as esperanças de que a demanda pelo combustível na maior economia do mundo possa resistir à pandemia do Covidão. Bem, eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser ler a notícia até o fim. Mas é uma boa notícia, sim. O petróleo precisa recuperar um pouco do seu preço. O estoque americano caiu bastante, aumentará a procura pelo produto, o que, claro, favorecerá a economia e, pelo menos, segurará uma profunda queda na nossa bolsa, caso as notícias ruins vindas lá de Brasília continuem. Então é isso, quem sabe um investimento na Petrobras agora não seja de todo ruim, mas é só um palpite. Quem sou eu para falar em investimentos? Por enquanto é isso, amigos. Há uma queda de braço, sim, no governo. E nessa, se Paulo Guedes está contra Bolsonaro, eu fico com Bolsonaro, claro. Agora, é bom lembrar que uma saída de Paulo Guedes hoje do Ministério da Economia seria realmente muito ruim. Tomara que as coisas se ajeitem. Não se esqueça, de segunda a sexta estou no canal Brasil Agora, dividindo esta bancada com Lucimar Neider. Um jeito um pouco descontraído, um pouco mais descontraído de dar a notícia. Conto com você lá. Até depois.